Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre revisão de eletromagnetismo e introdução à lei de Gauss. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Aproveita também para tocar o sininho das notificações, assim você sempre fica sabendo de novos conteúdos que a gente postar sobre esse assunto e outros da mesma área. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que você conheça, de repente você sabe de alguém que está interessado nesses assuntos ou que precisa de alguma ajuda em física, matemática, qualquer coisa de exatas. Pede para vir aqui assistir o nosso trabalho também e não se esquece de deixar o like, que sempre está fortalecendo o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! Para a gente fazer uma revisão rápida das coisas mais importantes que a gente discutiu até agora em eletromagnetismo e também para a gente poder trabalhar um pouco sobre a introdução à lei de Gauss, a gente vai direto para a lousa, onde a gente vai ver alguns conceitos básicos de eletromagnetismo e depois a gente já segue para a introdução à lei de Gauss. Vamos lá? Antes da gente falar das leis de Gauss, a gente vai começar lembrando as coisas mais importantes que a gente discutiu até agora. Vários conceitos já foram comentados. Por exemplo, a gente já falou da quantidade de carga elétrica de um material, onde a quantidade de carga elétrica é igual a Q, né, que é igual a N vezes Z, que é a quantidade de carga elétrica e ela é igual ao produto entre o número de partículas livres e a carga elementar dessas partículas. Essa carga elementar é aquela que pode ser igual a mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, uma vez que ela pode ser positiva se estiver relacionada a prótons ou negativa se estiver relacionada a elétrons. A gente também falou novamente sobre força elétrica, né? A força elétrica em sistemas com duas ou até mais cargas. Se eu tiver só duas cargas, eu posso calcular a força elétrica através da relação força elétrica FEL igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por D ao quadrado, onde K é a constante eletrostática do meio. Se for a constante eletrostática do vácuo, vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Os módulos das quantidades de carga, indicando que não nos interessa o sinal dessa carga, e sim o valor da intensidade da quantidade de carga elétrica de cada uma delas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Isso com resposta em newtons, afinal de contas, é uma força. O que a gente comentou também é que, se ao invés de ter duas, se eu tiver três ou mais cargas, eu tenho que lembrar que os nossos sistemas de forças vão gerar pares de forças para cada duas cargas. Então, para eu descobrir a força resultante no sistema, eu tenho que considerar todas as forças que estiverem atuando ao mesmo tempo. Peguei aqui um exemplo de um sistema com 3 cargas, em que cada uma delas vai estar sujeita então a duas forças simultaneamente. E que a força resultante, em qualquer uma delas que a gente pegue como referência, que por exemplo é a força resultante na carga 1, vai ser a soma vetorial das forças que aparecem devido à presença das outras duas cargas. Se eu tiver mais do que duas, se eu tiver 3, 4, 5, para cada uma carga nova no mesmo sistema, mais um par de forças vai surgir, e aí eu vou ter que trabalhar com o somatório de todas essas forças para descobrir a força resultante que atua numa determinada carga, como foi o caso aqui da indicação em vermelho. A gente também falou um pouco sobre campo elétrico, lembrando que campo elétrico é a influência de uma carga numa posição vazia do espaço. Então, para a gente poder calcular o campo elétrico, a gente usa K vezes módulo da quantidade de carga dividido pela distância ao quadrado entre a carga de referência e o ponto vazio do espaço que a gente quer medir esse campo elétrico. E para a gente não se esquecer, a gente também tem indicação aqui de que esse K, a constante eletrostática, pode ser determinada como sendo 1 dividido por 4π vezes ε0, onde o ε0 é a permissividade eletrostática do meio, que pode ser calculada como sendo 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Até agora a gente já falou disso, a gente vai agora lembrar um pouquinho da questão das diferenciais que nós falamos, diferencial de comprimento, de superfície, de volume, e aí trabalhar alguns exemplos sobre isso para a gente poder falar da lei de Gauss. E além do campo elétrico, a gente também falou de distribuição de cargas. A gente pode ter 3 tipos diferentes de distribuição de carga dependendo do número de dimensões em que as cargas estão fluindo. Se eu tiver um fluxo de cargas constantes em uma única dimensão, eu posso ter uma distribuição linear de cargas que é representada por lambda, que é igual a dq, diferencial de carga, dividido por dl, que é diferencial de comprimento.
nós podemos ter uma distribuição superficial, que é a situação de quando você tem cargas distribuídas numa superfície do espaço. Então, se eu tiver cargas uniformemente distribuídas no espaço, eu posso calcular uma distribuição superficial como sendo sigma igual a dq dA, que é diferencial de carga dividido por diferencial de área. E podemos também ter uma distribuição num espaço tridimensional, uma distribuição volumétrica. Basta que eu tenha cargas espalhadas em toda uma região tridimensional e eu separe ali um dq dv. Eu vou ter então que ρ é igual a dq dv, onde dq é diferencial de cargas e dv é diferencial de volume, que seria um cubo de volume bem pequeno, onde a gente tem lá essa carga distribuída uniformemente. Essa parte de distribuição de carga, a gente pode resolver alguns exercícios que se relacionem com essa ideia. Eu peguei aqui um exercício modelo para a gente poder trabalhar e para a gente poder testar essa parte de distribuição uniforme de cargas. Fala o seguinte: considere uma placa quadrada com 2 centímetros de lado. Se nessa placa temos distribuição uniforme de 3 vezes 10 a menos 3 coulombs, sua densidade de carga será... Então, para a gente poder resolver, a gente primeiro tem que perceber que a placa é quadrada, logo, se ele tem 2 centímetros de lado, eu tenho que calcular a área do quadrado, que é lado vezes lado. 2 vezes 2, 4, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Como cento vale 10 a menos 2, centímetro ao quadrado vai valer 10 a menos 4. Então, no lugar do diferencial de área, a gente vai colocar 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, que é a área desse quadrado feito por lados de 2 centímetros por 2 centímetros. Se a gente sabe que tem uma distribuição uniforme de cargas, que é um dq de 3 vezes 10 a menos 3 coulombs, para descobrir a distribuição desse sistema, o sigma, a gente vai fazer 3 vezes 10 a menos 3 coulombs dividido por 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. 3 dividido por 4 é metade da metade de 3. Metade de 3 é 1,5. Metade de 1,5, 0,75, que foi o que a gente colocou aqui. E aqui, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 4 é menos 3 mais 4, que vai dar 10 elevado a 1. Fica então 0,75 vezes 10 a primeira coulombs por metro quadrado, a distribuição já uniforme. Aí, tirando aí da notação científica, 10 elevado a 1 é só 10, 0,75 vezes 10 é 7,5 coulombs por metro quadrado, resposta para esse exercício. Exercícios como esses são comuns, né, dessa parte de estudo de distribuição de cargas. Então, espere exercícios como esse na lista de exercícios dessa aula. Para a gente falar sobre as leis de Gauss, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar um paralelo. A ideia da lei de Gauss é falar de fluxo do campo elétrico numa determinada região do espaço. Mas você já viu falar de fluxo em outros momentos, e a ideia de fluxo, então, não é uma coisa nova. Lá, quando você estuda a parte de mecânica dos fluidos, se fala na parte de fluidodinâmica sobre vazão num recipiente fechado. Imagina que eu tenha um recipiente fechado cheio de água, e de repente alguém faz um furo numa certa posição. Vai começar a sair uma certa quantidade de água por aquele furo. E eu vou ter ali um diferencial de volume que vai estar saindo dentro de um determinado intervalo de tempo. O que a gente vai chamar de vazão nessa circunstância é a variação de volume de água que vai estar saindo pelo furo num determinado intervalo de tempo. Algumas coisas então são importantes para a gente definir a ideia de vazão. Primeiro, a matéria que vai estar que vai fluir, que vai ir de um lado para o outro. No caso do exemplo que eu acabei de falar, é a água. No caso que a gente vai estudar em eletromagnetismo, é o campo elétrico, os elétrons em movimento. O que a gente tinha também, que é referência para definir essa variação de volume por tempo dessa vazão, é o tamanho do furo. Quanto maior for esse furo, maior vai ser o volume de água que vai conseguir passar pelo furo por segundo. Para a gente, um correspondente dessa mesma ideia seria o tamanho da nossa gaussiana. A superfície gaussiana é uma região imaginária que a gente toma como referência para medir o fluxo de campo elétrico naquela região. E aí, para a gente poder fazer a medida adequada dessa gaussiana, depende do tamanho, do dimensionamento dessa gaussiana. Claro, também depende do campo elétrico uniforme que flui através daquela região. Então, o que a gente vai ver aqui é uma definição mais técnica da lei de Gauss, que fala para a gente o seguinte: a lei de Gauss relaciona o campo elétrico em uma superfície fechada, imaginária e tridimensional, denominada de superfície gaussiana, essa que a gente acabou de falar, como a soma total de cargas em seu interior, o Qint, dada pela função. E aí a gente tem aqui o fluxo,
que é representado aí pra gente como uma integral fechada de superfície do campo elétrico vezes esse vetor indicando aí a superfície da gaussiana, que é igual à quantidade de cargas no interior dividido pelo ε0. ε0, aquele permissividade eletrostática do meio que a gente já falou em tantas outras oportunidades. A gente vai aplicar essa lei de Gauss para resolver alguns problemas mais à frente. Mas hoje, como a ideia é só fazer uma introdução, fica aí a definição da lei de Gauss para a gente poder falar mais sobre isso em outras oportunidades. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E se você esqueceu em algum momento do vídeo, deixe seu like, está sempre fortalecendo aí o nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade nessa introdução, quiser fazer alguma pergunta, usa o espaço dos comentários aqui para a gente poder conversar. Valeu, galera. Tchau.